Olá, sou o professor Antônio Alberto Lopes, sou professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, e eu ensino clínica médica, epidemiologia aplicada clínica, e esse aqui é mais um vídeo para quem é interessado em medicina baseada em evidência, epidemiologia aplicada clínica e a medicina baseada em evidência. E vamos falar aqui de sobrevida, de risco, introdução a hazard ratio, outras medidas e modelos que são usados em estudos observacionais e ensaios clínicos. Vamos começar por coisas simples, tipo risco relativo, razão de taxa de incidência, dava aquela introdução a hazard ratio, e falamos de medidas de sobrevida, medidas tempo dependente, e falamos de medidas usadas tanto em estudos observacionais quanto em ensaios clínicos. Ok, vamos lá. Vou falar inicialmente da medida de frequência que é usada para gerar a medida de associação. Então, o que significa risco? Risco é sinônimo de incidência cumulativa, também aqui no Brasil denominado coeficiente de incidência. Significa o que? É proporção. Se é em proporção, ele vai variar de 0 a 1, ou em percentual, de 0 a 100, seria então a proporção de indivíduos que desenvolvem um evento de interesse ao longo de um determinado período de segmento. Período de segmento, quando se fala em risco, tem que se definir o período de segmento, a não ser que seja algo que esteja muito claro. Por exemplo, o período é o período de internamento, né? Ou é um surto, por exemplo, de uma infecção, então isso se refere àquele período curto do surto de infecção. Ela é determinada em estudos de ensaios clínicos, mas também em estudos de coorte. Então está aqui, o risco é o número de eventos sobre o total de indivíduos, né? E acompanhados por um período específico de tempo. Então, aqui exemplo. Se nós tivermos uma amostra de um estudo de coorte, 220 pacientes foram acompanhados por 2 anos e 22 desenvolveram o evento. Então, o risco em 2 anos vai ser 22 dividido por 22 mais 198. Então, o número de eventos ele está tanto no numerador quanto no denominador. Então, se fizermos essa divisão, encontramos aqui 0,1 multiplicado por 100%, 10%. O detalhe é que a gente tem que dizer 10% em 2 anos. Aqui é um exemplo de um surto de uma infecção. Então, está se olhando aqui uma associação, o indivíduo comeu ou não comeu um determinado sanduíche, e tivemos 226 indivíduos com essa história de ingestão do sanduíche e 73 não. Isso gerou um risco, 77,9% de infecção nos indivíduos que ingeriram o sanduíche, e 37% nos indivíduos que não tinham história de ingestão de sanduíche. O tempo aqui é o tempo do surto de infecção. O risco relativo, dividindo esses dois riscos, foi 2,1. Então, diríamos que o risco de infecção foi 2 vezes maior nos que tinham a história de ingestão de sanduíche. E aqui está a diferença de risco, né? Então, esse é o risco, que eu diria, o risco atribuível, né? Essa foi a incidência que ocorreu no grupo exposto, foi comer o sanduíche, que pode ser atribuída, né, à ingestão de sanduíche. A incidência rate, denominada também densidade de incidência, né, ou taxa de incidência, se for em inglês, densidade de incidência, traduzida como incidence density. Como é que ela é determinada? Então, aqui nós temos esse indivíduo aqui, ele foi, o tempo dele de segmento nessa coorte foi de 2 anos. Não? Então, a distância de uma vertical para outra, aqui nesse caso está sendo de 1 ano. Então, aqui foram 2 anos, e aqui a setinha está indicando aqui que ele desenvolveu a doença.
Então, se nós olharmos aqui, nós temos 2 casos de desenvolvimento da doença e por diferentes períodos de segmento. Para computar a incidência ratio, a densidade de incidência, nós fazemos uma somatória dos tempos de acompanhamento, no caso 10,5 pessoas anos. Temos 2 casos, então diríamos que a densidade de incidência é de 2 casos por 10,5 pessoas anos, isso dá 0,19. Se nós quisermos expressar, ou descrever por 100 pessoas anos, o que é que a gente faz? Multiplica por 100. Então, 0,19 vezes 100, então dá 19 casos por 100 pessoas anos. Essa medida é uma medida de incidência, então pode estudos onde existe acompanhamento, estudos longitudinais. Isso nós fazemos ensaios clínicos, mas também estudo observacional de coorte. Aqui é um exemplo, são dados de um estudo de coorte, publicado em 1966, de médicos britânicos participando desse estudo. E aqui tem uma comparação da mortalidade em fumantes e não fumantes. Fumantes, não fumantes. Então, aqui está representado em pessoas anos, né? Não número de indivíduos, mas pessoas anos. Nós vimos no slide anterior como é que é feito o cálculo, como é que calculado as pessoas anos. Então, isso aí foi somado o tempo de acompanhamento das pessoas nessa coorte. Então, dividindo aqui o número de óbito, pessoas anos aqui em fumantes, obteve aqui essa densidade de incidência em unidade. Depois, se a gente multiplicar por 10.000, vamos ter aqui 44,3 por 10.000 pessoas anos. E aqui no caso dos não fumantes, foi gerado aqui 0,00112 vezes 10.000, 11,2 casos por 10.000 pessoas anos. Então aqui, rate ratio, ou razão de densidade de incidência, ou razão de taxa de incidência. Então aqui 3,94, indicando que a incidência, ou rate ratio, quer dizer, foi rate ratio 3,94, indicando que a incidência, a densidade de incidência foi quase 4 vezes maior nos fumantes do que nos não fumantes. Okay? Aqui está a diferença das incidências. Um exemplo, para representar um ensaio clínico, pacientes foram randomizados para tratamento teste, 20 pacientes, e 20 outros pacientes foram randomizados para o grupo placebo. Temos essa variável aqui, treat.random. Essa variável identifica se o indivíduo faleceu ou qualquer outro evento, mas aqui vamos representar o evento morte. Então, o código, recebendo o código 1, e no caso do placebo, nós demos o código 0. Então, os eventos, a variável evento, 1 significa que ocorreu o evento, vamos representar aqui como o evento morte, tanto no teste quanto no placebo, e a variável Durac, que é uma variável representando o número de meses que o paciente esteve em acompanhamento, até o evento ou quando ele foi censurado, recebeu a censura, o 0, se chegou até o final do acompanhamento e esse paciente não desenvolveu o evento. No caso dos randomizados para o tratamento teste, foram observados 4 eventos, 1, 2, 3, 4 eventos, e um número bem maior de eventos foi observado no grupo placebo. Fazendo a soma, aqui no grupo teste,
nós temos 4 eventos. E no grupo, e no número de meses, fazendo a somatória, nós temos 544. Então, nós representamos aqui a incidência, dividindo 4 por 544, aqui no grupo teste, nós temos isso por unidade 0,00735. Se fizermos o mesmo agora no grupo placebo, foram 14 eventos, somatória da duração do acompanhamento de meses, 504, teríamos aqui 14 dividido por 504, darmos essa incidência em termos de unidade 0,02778. Bom, queremos representar isso em pessoas meses, mas por 1.000 pessoas meses. Então, o que é que nós iremos fazer? Multiplicar aqui no grupo teste, temos isso por unidade 0,00735, 00735 vezes 1.000 dá 7,35. Então, iremos dizer que a densidade de incidência aí no grupo teste foi 7,35 casos por 1.000 pessoas anos. Fazendo o mesmo no caso do placebo, temos 0,02778 multiplicado por 1.000, 27,78 casos, no caso nós dissemos que era morte, por 1.000 pessoas anos. Aqui usamos o R, tá, que vimos anteriormente, a densidade de incidência, nós solicitamos que representasse isso por 1.000, então por 1.000 pessoas anos. No grupo exposto, no caso aqui seria do tratamento teste, né, foi 7,35, no grupo não exposto, foi no caso placebo, 27,78 casos por 1.000 pessoas meses. Então aqui estaria a razão de densidade de incidência ou rate ratio. Foi igual a 0,26, com 95% de certeza, é algum valor que vai de 0,06 a 0,84. Aqui está a forma como nós iríamos escrever, né? Esperamos que esteja nos artigos, ou se nós estamos escrevendo os nossos próprios artigos, escreveríamos dessa forma. Bom, agora nós vamos nos concentrar na outra medida de associação, que seria a hazard ratio. Mas antes vamos falar de técnica de análise de sobrevida, porque a determinação da hazard e posteriormente a hazard ratio guarda correlação com as técnicas de análise de sobrevida. Então aqui seria a maneira como até se organizaria, digamos, uma tabela, um banco de dados para fazer uma análise de sobrevida. No caso aqui, as variáveis básicas seria essa variável aqui de evento, né? Que aqui está representada aqui como 1, no caso da ocorrência do evento, e o tempo em que o evento ocorreu dentro dessa coorte do ensaio clínico, né? E o tempo dos indivíduos também que não desenvolveram o evento, qual foi o tempo desses indivíduos dentro da coorte. O método que nós estamos usando aqui para análise de sobrevida é o método de Kaplan-Meier. Então, repare que no Kaplan-Meier, o tempo que vai ser usado para determinar a sobrevida cumulativa é o tempo considerado onde ocorre um evento. Então, aqui, essa tabela está organizada aqui pelo tempo de acompanhamento em anos. Então, aqui, o primeiro caso foi esse aqui, o número 11, 2,4 anos ocorre. Então, repare só. Então, aqui leva em consideração o número de indivíduos que está sob o risco, ainda está sob risco do evento. Então, o total aqui de indivíduos, 15. Né? São 15 indivíduos nesse estudo de segmento. Então, já tivemos 3 indivíduos, né? No momento que tivemos o primeiro caso, 3 indivíduos já
tinham terminado o seu tempo na coorte, né? Então, 15, a gente vai subtrair, né, esse 3 do número total, no caso aqui de 15. Então, temos 12. Ocorreu uma morte, então se calcula aqui a mortalidade como 1 dividido por 12, deu 0,083. A sobrevida aqui é o complemento da mortalidade, então seria 1 menos 0,083, daria 0,917. Passamos essa proporção aqui para essa coluna da sobrevida cumulativa. O próximo caso que ocorre de evento vai ser, nesse tempo, 3,5. Então, nós temos aqui 3,5. Então, aqui vamos novamente usar para determinar nesse ponto aqui a incidência cumulativa. Então, quantos indivíduos ainda sob o risco? Então, vamos ver aqui quantos indivíduos desses 15 já chegaram aqui nesse ponto anterior à ocorrência desse evento aqui, certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 15 menos 6 dá 9, ok? Nesse ponto, tivemos uma morte. Então, 1 dividido por 9, 0,111, seria a mortalidade, sobrevida ao complemento. E agora, como é que nós vamos determinar isso, a sobrevida cumulativa? Então, a sobrevida cumulativa no período anterior foi 0,917. Ela vai ser multiplicada pela sobrevida nesse novo período, que foi 0,889. Multiplicando 0,889 por 0,917, nós temos 0,815. Então, a sobrevida cumulativa nesse ponto aqui, de 3,5 anos, foi 81,5%. Então, esse tipo de cálculo vai ser repetido a cada ponto. No 4,3 anos, no 4,4, e a sobrevida cumulativa sempre calculada como a sobrevida cumulativa no período anterior com a sobrevida no tempo considerado, né? E então, vai se obter 0,652, vai se obter no final 0,489 ou 48,9%. Então, se perguntar qual foi a sobrevida cumulativa no ponto de 4,3 anos, vamos pegar aqui, né? 65,2, né? Esse número aqui, 48,9, então um número muito próximo a 50%. Se perguntarmos qual foi a mediana do tempo de sobrevida, aproximadamente 4,4 anos. Né? Ok? Aqui está a sobrevida representada graficamente. Usamos aqui esse script aqui do R. Né? Então, aquilo que foi mostrado em tabela, né? Fica mais interessante, mais fácil visualizarmos isso graficamente. Né? Aqui o próprio R, nós pedimos aqui, deixa eu ver aqui, né? Fazer uma linha da sobrevida, ou da mediana do tempo de sobrevida, e foi aproximadamente isso aqui, né? 4,4 anos. Se perguntarmos aqui o número de anos que corresponde a aproximadamente a 80% de sobrevida, vamos ver aqui se a gente traçaria uma linha, tipo aqui, seria aqui, grosseiramente 3,5 anos. Nós pegamos aqueles dados que nós usamos anteriormente para calcular a densidade de incidência e quiséssemos comparar as curvas de sobrevida desses dois grupos aqui, do tratamento teste ou do placebo, é possível, sim. Daqui, então, a gente está vendo, aqui estaria a superior, né, do tratamento teste, mostrando que tem uma sobrevida superior à sobrevida do placebo. Né? Você está vendo aqui que
o tratamento teste não alcançou nessa mediana aqui de 50% de sobrevida, né? Isso aconteceu no tratamento placebo, né, que tem uma sobrevida menor, né? Sempre no tratamento teste, a sobrevida está sempre superior, né, a 50%. Essa análise de sobrevida foi feita graficamente do estudo, né, que foi aquele estudo que comparou a espironolactona com placebo. Então, você está vendo que a sobrevida é superior no grupo de espironolactona. Aqui abaixo está representado o número de indivíduos que está sob risco do evento em cada ponto do acompanhamento aqui do ensaio clínico, né? Esse número vai reduzindo ao longo do tempo, não só porque indivíduos falecem, né, e o tempo de acompanhamento, muitos indivíduos não chegam ao ponto máximo de acompanhamento. Usando essas curvas aqui, poder ter uma ideia, por exemplo, qual foi a probabilidade de sobrevida, né, ou a sobrevida cumulativa, a 70%, qual foi o número de anos que corresponde a isso no placebo e na espironolactona. Então, se traçarmos aqui essas linhas aqui, né, onde toca a curva do placebo, por exemplo, a gente descer essa vertical, mas foi um pouco superior a 15 anos, né? E no grupo de espironolactona, pelo menos em torno de 6 meses a mais, né? Eles que vão atingir 70% em torno disso aqui, de sobrevida cumulativa. Podemos também, em lugar de gerar uma curva de sobrevida, gerar uma curva de eventos acumulados, como se fosse uma incidência cumulativa. Então, temos aqui que a mortalidade está sendo maior no grupo placebo, né? De forma que agora a curva para o grupo placebo vai ser uma curva superior, né, em relação ao tratamento, onde a incidência de eventos, né? Então, em vez de estarmos olhando sobrevida, nós estamos olhando a incidência do evento aqui, que seria, no caso, ele está com o evento aqui é morte, né? Comparando mortalidade. Okay? E a hazard ratio? A gente viu nessa técnica de análise sobrevida, a gente leva em consideração o tempo que ocorre o evento, somente na técnica de Kaplan-Meier. A hazard ratio ela é definida com uma medida teórica, então você não vai ter tipo a hazard, nós tínhamos a densidade de incidência, você precisa ser tantos casos por 1.000 pessoas anos. A hazard ela é determinada usando modelo matemático, que é o que vai interessar aqui, não é basicamente o cálculo para ser representado no artigo, dizer a hazard foi de tanto. Não, o que nós vamos, quando nós estamos usando modelos que calculam hazard, o nosso interesse é a hazard ratio, né? E vai ser determinada no modelo matemático, né? Então, como aqui eu coloquei aqui graficamente para ajudar o entendimento, né? Estima a probabilidade que o indivíduo sem um evento, né, um tempo de segmento T, né, irá desenvolver o evento em uma pequena fração de tempo. Então, repare a questão de tempo quando ele se aproxima de zero. Portanto, seria instantâneo. O modelo usado é um modelo chamado modelo de Cox Proportional Hazard Regression Model. Okay? Então, quando vocês verem no artigo Cox Proportional Hazard Regression Model, normalmente é usado para o interesse, é uma hazard ratio ajustada para várias variáveis, né? Então, essa é a importância desse modelo de risco, de Cox Proportional Hazard Regression Model, né? Então, ele é usado para um estudo de segmento, tipo um ensaio clínico ou estudo de coorte, em que você tem uma variável de eventos, né? Tipo indivíduo exposto, indivíduo não exposto, indivíduo tratamento A versus tratamento B, ou tratamento versus placebo, né? E você tem uma variável, variável de tempo, né? Então, Cox Proportional Hazard Model e a Hazard Ratio é uma razão entre as duas hazards.
Bom, aqui só para exemplificar, como eu falei, o interesse de usar hazard ratio usando o modelo com Cox Regression Proportional Hazard Model é fazer ajuste para muitas variáveis. Aqui eu estou fazendo uma análise não ajustada no R, e aqui nós temos o que seria hazard ratio, esse mesmo exemplo, que seria em torno de 0,3, né, porque a mortalidade foi menor, né, no grupo de tratamento teste do que no grupo de tratamento placebo. O tratamento teste aqui está usado como a exposição e o placebo como a comparação. Então, a hazard ratio seria 0,3 aproximadamente, com 95% de certeza é algum valor, aproximadamente 0,1 a 0,9. Ok, então vamos pegar agora aquela questão clínica que vocês elaboraram na tarefa, e a questão é, em pacientes com síndrome de Lynch, será que o uso de aspirina reduz o risco de câncer coloretal? Bom, vocês fizeram uma pesquisa usando PubMed, né? Eu dei feedback da cada pesquisa que vocês fizeram, vi que vocês estão entendendo a importância de fazer a pesquisa seguindo o PPR e escolhendo termos para representar o problema, para representar o preditor, para representar o resultado, de forma que vocês estão no caminho. Então, vocês identificaram artigos que poderiam responder melhor essa questão, né? De modo geral, esse primeiro aqui que está colocado foi o artigo escolhido, né? Praticamente vários de vocês, e eu também concordo, né? Foi esse estudo aqui publicado aqui recentemente, né? Na Lancet, e que comparou aspirina com placebo no acompanhamento de 10 anos desse paciente com síndrome de Lynch, né, tendo como evento o câncer de colo. Né, câncer de colo. Tem uns estudos anteriores, umas publicações anteriores também desse mesmo ensaio clínico, né, que está aqui do CAPS-2 Investigators. Bom, aqui está a descrição de métodos desse ensaio clínico. Eu anotei algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a análise é colocada como análise de intenção de tratamento, intention to treat analysis for feito. O que é que isso significa? Os pacientes são analisados nos grupos para os quais eles foram randomizados nesse método do intention to treat analysis. Essa forma é a forma que é mais, digamos, convencional e a mais recomendada em ensaios clínicos, porque você preserva a randomização, né? Preserva a randomização. Forma que, mesmo que os pacientes, por exemplo, alguns pacientes podem ser randomizados para o grupo de aspirina e não usar aspirina durante todo o tempo, né? Porque não aderem ao tratamento. Mas eles não são retirados do estudo na análise de intenção de tratar, né? Porque você preserva a randomização. Indivíduos que deixam de usar o medicamento não têm as mesmas características dos indivíduos que estão usando o medicamento. Se você retira esses indivíduos, você vai arranhar a randomização. Né? Além de ser ela interessante do ponto de vista de manter, né, você tem um grande estudo onde você tem uma distribuição similar de indivíduos com várias características, e manter isso é importante, você também, dessa forma, você está fazendo com que o estudo ele se pareça com uma situação real, né? Porque o fato de você passar um medicamento, uma receita para um paciente, né, o medicamento pode ser até ter efeito, né? Mas depende que o indivíduo use o medicamento, né? Use o medicamento. Então, a análise por intenção de tratar está aqui. E outra análise foi feita uma análise de protocolo, né? Protocolo, análise de protocolo.
eles levaram em consideração, nessa análise, usar dados apenas dos indivíduos que usaram o medicamento por 2 anos, pelo menos 2 anos. Ok. O que é que essa análise de protocolo pode fugir das características distribuídas, são similares nos indivíduos, dado pela randomização? Porque os indivíduos que permanecem por 2 anos, eles podem ser diferentes dos indivíduos que usaram menos de 2 anos, né? Em várias características, né? De forma que nem tem que analisar isso do ponto de vista crítico, né? Até porque parece que o artigo não deu muita informação a esse respeito de como é que ficaram essa distribuição dos indivíduos na análise de protocolo. Bom, esse é um ponto que o leitor deve considerar. Bom, foi um ensaio clínico randomizado, né? Então, está muito bem, né? Não está aqui escrito, mas foi um ensaio clínico também que foi duplo cego, né? De forma que isso é importante para que nem o paciente, nem quem avalia os eventos, sabe que grupo o doente está, se ele está no grupo do tratamento teste, aspirina ou placebo, né? E o conhecer qual é o grupo, isso pode influenciar no julgamento sobre o evento, ou buscar mais o evento, né, com mais exames num determinado grupo, né, ou algo que pode acontecer, saber, esse indivíduo não está usando aspirina, está no grupo placebo, é fazer co-intervenções, né, dar medicamentos que se atribua, que possa ser medicamentos que possa trazer benefício ao paciente. Seria, no caso, isso iria criar um viés. Esse foi um ensaio clínico que teve o mesmo ensaio clínico do CAPP2, mas aqui foi uma publicação de 2011, né? Teve a publicação de 2020, que foi a que nos mais interessou. Então, você tinha que, olha, hazard ratio, tá vendo aqui, vocês? Então, não é o risco relativo, hazard ratio 0,63. E se olharmos aqui o intervalo de confiança 95%, essa é a análise por intenção de tratar, né? Então, aqui você tem, olha, ela ultrapassa a hipótese nula, ela vai de 0,35, mas ela passa do valor 1, vai de 1,13, né? Você vê que é uma estimativa que carece de uma boa precisão dessa estimativa, né? Talvez se tivesse um tamanho amostral maior, esse risco relativo, poderia isso estar inferior a 1,13, né? Muito bem. E aqui está a análise por protocolo, né? Colocou esse grupo aqui como grupo de referência, por isso que aqui está colocado hazard ratio de 1, que os outros serão comparados com ele, né? Então, os indivíduos que estavam no grupo placebo e que foram acompanhados por tempo igual ou maior do que 2 anos, né? E aqui eu vou pegar esse ponto aqui, que aqui também são os indivíduos acompanhados por tempo maior ou igual a 2 anos, e comparado com o grupo de referência, né? O grupo placebo. E aqui, quando faz análise por protocolo, né, deu 0,41, com 95% de certeza, um valor que vai de 0,19 a 0,86. Ok. Temos que olhar com uma certa cautela, porque é uma análise por protocolo. Tem um benefício aqui de que você está vendo os indivíduos que permaneceram usando por mais tempo, né? Então você teve mais tempo em que esse tratamento ele traz algum benefício. Você imagina de que o indivíduo usando por mais tempo, esse benefício pode ser visto com mais frequência, né? Muito bem. Usando aqui esses dados, né, que está aqui colocado aqui, eu até peguei
aqui esses resultados, peguei do próprio resumo, né? Já coloca isso aqui. Então, eu dizia aqui que 18 dos 220, de 427 dos indivíduos que foram randomizados para o grupo de aspirina, né? Foram, né? 18 desenvolveram o evento dos 427, né? Então, aqui você vai ter 427 no grupo aspirina, no grupo exposto, e no grupo placebo foram 30 eventos de 434, né? Então, fiz aqui no R para gerar essa tabela aqui embaixo. Foram 18 dos indivíduos de evento no grupo de 427 e foram 30 no grupo de 434. Não gerou essa tabela aqui, ok? Então, gerando essa tabela, o que é que nós podemos fazer? Ok, então fizemos análise usando essa função, F2 by 2, desse pacote aqui, FR, e usando essa tabela que nós geramos, e tivemos aqui esse risco relativo de 0,61 e o intervalo de confiança de 95%, que ultrapassou um pouco, mas ultrapassou a hipótese nula. Calculamos também aqui a diferença de risco, que deu 2,70, mas como você vai ver que ela ultrapassa o valor zero, né? Ela vai de menos 0,36 a 5,75. Então, vocês estão vendo aí que quando você gerar o número necessário para tratar, né, você vai ter 100 dividido por 2,70, vai ter o intervalo de confiança vai ter 100 dividido por 5,75, mas o outro lado, né, vai ser um lado negativo, né? Vai ser um lado negativo. Bom, aqui é a publicação de 2020, aí um tempo maior de seguimento, né, desses pacientes. Então, você vai ter um número maior de eventos, porque é o tempo maior de seguimento. E aqui está na análise de potencial de tratar, o risco relativo 0,65, intervalo de confiança 95%, né? Mas vocês estão vendo aqui que a extremidade superior desse intervalo de confiança 95 deu 0,97, tá, né? Não ultrapassou a hipótese nula, mas já está muito próximo, quer dizer, né? Se você tivesse uma amostra maior, você poderia você teria muito provavelmente esse intervalo de confiança seria mais estreito, essa extremidade superior do intervalo de confiança estaria mais distante da hipótese nula, assim, né? Então, ok, aqui estão os resultados da análise por protocolo, né? Mostrou uma hazard ratio de 0,56 e aqui está o intervalo de confiança de 95%, né? Então, mais distante da hipótese nula, 0,91, 0,9, mas é uma análise por protocolo, mas tem o benefício também de que foram indivíduos que usaram por um tempo maior. Mas sempre a gente fica coisa. Não foi análise por intenção de tratar, de forma que isso não assegura para você de que, quando você fez análise por protocolo, que a distribuição de várias características dos indivíduos entre os grupos, essa distribuição foi similar. Foi similar. Pegamos aqui esses dados, que são dados crus, mas são importantes para a gente analisar também. No grupo de aspirina foram 40 indivíduos com o evento, de 427 indivíduos, né? E aqui 427, e no grupo placebo 434, e desses 434 foram 58 eventos, né? Fazendo aquelas análises no R, você teria um risco relativo de 0,70, né? Diferente, são dados crus, né? Então
você não vai querer dados. Primeiro aqui é risco relativo, aqui é hazard ratio, né? Mas é mais fácil a gente interpretar o risco relativo quando a gente traz essas informações para aplicar para pessoas, para indivíduos, né? Que aqui você pode dizer assim que realmente existe uma redução relativa do risco em torno de 30%, né? Que você está usando risco relativo, você está trabalhando com risco, então você pode falar de redução do risco. E no caso aqui, né, a gente usando esses dados brutos aqui, você vê que o intervalo de confiança de 95% também escapam da hipótese nula, né? Ultrapassa para um pouco, mais um pouquinho só, né? Um pouco além. E a diferença de risco foi de 4, então você para tirar o não necessário para tratar, seria 100 dividido por 4. O limite inferior do número necessário para tratar, você dividiria 100 dividido por 8,33, né? Só que aqui ultrapassa, vai lá para 0,23. Você pode fazer o seguinte, se isso fosse aqui, se você pegasse aqui ainda sem ultrapassar para esse lado negativo, se fosse 0,1, o número necessário para tratar, que seria o limite superior do número necessário para tratar, seria quanto? Seria 100 dividido por 0,1. O que daria uma extremidade superior do número necessário para tratar de 1000. Né? Imagine que seria o número necessário para tratar de 1000. Você precisaria tratar 1000 indivíduos para você prevenir um caso de câncer de cólon desses pacientes com síndrome de Lisch. Bom, aqui são os cálculos que nós fizemos anteriormente, só que aqui para mostrar aqui para vocês, calculou aqui com essa organização aqui da tabela, né, calculamos os riscos relativos, vê que lá no R, quando a gente faz a diferença de risco, né, como ele faz, compara a diferença de risco do grupo exposto com não exposto, aí você tem aqui negativo, né? Sai aqui negativo, seria menos 4. Um detalhe apenas, fiz aqui uma inversão da tabela, né? Uma inversão das linhas, né? De forma que aí vai ser usar o grupo exposto menos o grupo não exposto, né? Invertendo, quer dizer, o grupo exposto agora vai ser o placebo, vamos imaginar aqui, né? Mas é só um detalhe, só vou mostrar para vocês, caso vocês queiram aprender a fazer a inversão das linhas, né? Então aí estaria a forma. E aqui está o cálculo necessário para tratar, né? Seria 100 dividido por 4, igual, seria 25, né? O limite inferior desse intervalo de confiança 95 seria 100 dividido por 8,23, né? Só que aqui deu negativo, né? Você viu aqui que a gente fez até uma simulação aqui, se aqui fosse, em vez de um negativo, fosse 0,1, mesmo aqui daria o número necessário para tratar de 1000, quer dizer, um número necessário muito grande, né? Então, fica difícil você realmente determinar qual seria o limite superior do intervalo de confiança de 95%, quando o intervalo de confiança de 95% da diferença de risco começa com um número negativo. Ok? Então, vamos voltar àquele artigo do estudo da espirolactona, né? Comparou espirolactona com placebo, né? Indivíduos com insuficiência cardíaca, com redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Esse ensaio clínico foi duplo cego, né? Já comentamos a importância de ser duplo cego, quando né? Seria reduzir viés de observação. Então, tanto os pacientes quanto quem vai fazer a avaliação dos eventos não sabe se os pacientes estão no grupo espirolactona, no grupo placebo. Esse estudo tem um aspecto, um estudo mostrou os resultados, foram resultados chamando a atenção que essa intervenção é uma intervenção efetiva em termos de redução do risco de morte, de mortalidade. Esse foi um estudo truncado, né? Por que a gente
está chamando a atenção desse ponto. O estudo truncado, nesse caso, ele foi um estudo de que era para ser um tempo maior de estudo, né? E ele terminou com um período de acompanhamento, uma média em torno de 24 meses. Né? Porque o comitê que avaliava, fazia uma análise interina dos resultados, baseado no que estava planejado, né? Se o estudo poderia ser terminado, se mostrasse uma diferença de tal amplitude, tal largura, eles acharam que o estudo deveria ser interromper o estudo, né? Em benefício dos pacientes, que já estava mostrando um efeito muito importante assim, né? da espirulolactona. Então, numa situação dessas, o estudo seria interrompido e caberia aos médicos, os pacientes, todos eles, quem estava no grupo placebo, passar a usar a espirulolactona. Bom, sempre que você vê um estudo truncado, você se pergunta se ele não parou num momento em que as diferenças eram muito largas, né? E que se o estudo demorasse mais tempo, talvez não se observasse diferenças tão marcantes, né? Tão marcantes. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração, né? Mesmo que você avalie que, olha, não, do ponto de vista ético, né, se existia uma diferença, uma evidência de que a intervenção ela era benéfica, e mesmo que o estudo fosse levado até o tempo em que foi planejado, a probabilidade seria muito pequena de que no final não mostrasse nenhuma diferença entre os grupos. Mas sempre que o estudo é truncado, você se questiona se essas diferenças não seriam não tão largas se ele realmente fosse até o final do tempo, concluísse o tempo planejado. Ok, então aqui na análise estatística desse estudo, vocês estão vendo alguns pontos aqui do que nós já conversamos até aqui na aula. Primeiro, foi feito aqui, a análise foi por intenção de tratar, né? Também como no estudo anterior, da aspirina, em associação da aspirina com o risco de câncer de colo retal em pacientes com síndrome de Lynch, né? Usaram o kappa-mega, nós vimos, porque mostramos um gráfico, uma figura um gráfico de kappa-mega, da sobrevida, comparando a espirulactona com placebo, usou Cox Proportional Hazard Regression chamado, né? Como vocês estão vendo, embora, olha só, isso é comum, ele coloca aqui com risco relativo, mas vocês estão vendo que, na verdade, não é risco relativo, isso aqui é hazard ratio, né? É hazard ratio. Okay? Essa foi uma tabela, uma figura que eu solicitei para vocês usarem esses dados e calcular, usando esses dados com determinasse o risco, né, do evento, no caso morte por qualquer causa, e tirasse aí as medidas, que seriam medidas brutas, mas medidas usando esses dados também, né? E você pode projetar esse risco para o tempo, que foi a duração de acompanhamento médio desse estudo, que foi de 24 meses. Né? Então, teve no grupo espirulactona 284 eventos em 822 indivíduos, no grupo placebo 386 evento aqui morte em 841 indivíduos, ok? Essa seria a tabela, a organização da tabela, foram 822 indivíduos no grupo espirulactona, 284 eventos, então 538 sem o evento óbito, e no grupo placebo, 841 indivíduos, 386 óbitos, 455
que nesse período de acompanhamento não faleceram. Então está aqui, o risco relativo foi 0,75, né? Você tem que levar em consideração variação amostral. Então, fala com 95% de certeza, né? Esse risco relativo, né, é algum valor de 0,67 e 0,85. Né? Você vê que não ultrapassa a hipótese nula, né? Fica uma certa distância, né, bem razoável da hipótese nula, 0,85, até chegar ao valor 1. Né? A redução relativa do risco. Né? Então, estamos falando em termos relativos, quanto reduz, né? Não é absoluto, que absoluto seria essa diferença desses dois riscos. Né? Então, a 24,7%. Né? E seria 1 menos 0,75 multiplicado por 100%. Com 95% de certeza, é algum valor entre 15,2% e 33,2%. Se vocês têm aqui intervalo de confiança do risco relativo, você pode calcular essa redução relativa do risco. Né? Você tem aqui 1 menos 0,85 vezes 100%, deu 15,2. 1 menos 0,67 vezes 100%, 33,2%. A redução absoluta, então isso aqui seria pontos percentuais, essa subtração aqui dos dois, né? 45,9 menos 34,5, então 11,4%, mas com 95% de certeza, em algum valor entre 6,67% ou 6,67 pontos percentuais e 6 pontos percentuais. O número necessário para tratar, um cálculo aqui aproximado, você tem aqui 9, né? Com 95% de certeza, né? Algum valor de 6 a 15. Né? Então, 6, porque você dividiu 100 por 16, deu 6. E você dividiu 100 por 6,67, aproximadamente 15. Ok, colocamos duas situações aqui. A situação 1 corresponderia ao que foi mostrado nesse artigo, né? E a situação 2, colocamos aqui uma situação de menor risco. Então, só para chamar a atenção é o seguinte, quer dizer, nós podemos ter aqui uma situação desse tipo aqui, quer dizer, você tem um risco relativo de 0,75, vindo de dois riscos aqui, de 34,5% e 45,9%. Mas você pode ter um risco relativo, mesmo risco relativo, vindo de outros riscos, né? No caso aqui, riscos que são divididos por 2 em relação da situação 1. Né? Então, o mesmo risco relativo de cá, dos dois. Se você tem o mesmo risco relativo, você tem a mesma redução relativa do risco, que a redução relativa do risco você determina, calcula usando o risco relativo. Então, 24,7%. 24,7%. Mas, se você tem uma situação em que o risco no grupo, né, esses riscos são maiores, o que é que acontece? Você tem o número necessário para tratar menor, você tem uma redução relativa, uma redução absoluta do risco, que é maior. Redução absoluta do risco maior, um número necessário para tratar menor. Né? Então, se você for usar esses resultados desse estudo para situações de pacientes que têm de menor risco, você tem que pensar o seguinte: o número necessário para tratar obtido pode ser menor. Né? Não parece ser essa situação exatamente, né? Mas em algumas situações você tem que ver se esse número necessário para tratar passa a ser muito maior, você tem que levar custos, né, desse tratamento, você tem que levar em consideração efeitos adversos também, né? Que você pode ter muito efeito adverso relacionado com o medicamento e você utiliza ele num grupo de risco menor, pode ser que você não obtenha os mesmos benefícios que você obteria em paciente com riscos
maiores de doença, né? Então, são situações que a gente tem que olhar em cada situação para ter essa resposta, né? Se isso se aplica de forma similar a grupos diferentes de pacientes. Bom, e assim chegamos ao final, mais uma aula, mais uma conversa nossa, né, sobre esse assunto de epidemiologia clínica, epidemiologia aplicada à clínica e à medicina baseada em evidência. Espero que o que aqui foi mostrado sirva de fundamentos para nossas próximas conversas e nossas próximas aulas. Lembrando aqueles que tiverem interesse em saber quando a gente coloca um vídeo no YouTube, se inscreverem. Importante se inscreverem. www.youtube.com, tem essa barra diagonal, @Antônio Alberto Lopes. Então, até a próxima.